Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Finalmente, os últimos versículos de Efésios. Próximo ano é Colossenses. No próximo ano, nós vamos estudar a Epístola aos Colossenses. Estou cheio de fazer a gente ler 40 vezes a Epístola aos Colossenses, toda semana antes da aula. Colossenses é uma daquelas epístolas que marcaram a nossa vida. Ela está prevista para o ano que vem. Então a gente vai dar adeus para Efésios, mas já vai saber que Efésios vai permanecer. Porque quem leu Colossenses essa semana, conforme orientamos, já olhou e disse assim: ué, o que está acontecendo aqui? Então já tem um vislumbre do que vem pela frente, já sabe o que vai acontecer na próxima série. Mas enquanto a próxima série não começa, a gente precisa fechar essa série. E essa série fecha com esses versículos que vão do 21 ao 24, encerrando a epístola com recomendações e saudações. Vamos ler o texto da Sagrada Escritura a partir do versículo 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração uma vez mais com a Tua palavra. Exorta, corrige, encoraja, consola, edifica, alegra. Faz tudo isso, Senhor. É o que te pedimos nessa hora. Ilumine a nossa mente com a luz do Teu Espírito, para que a gente guarde as Tuas palavras em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Essa é a nossa oração hoje e sempre fazemos isso, no nome precioso do Filho, Jesus o Cristo. Amém. Começamos o nosso culto com uma pergunta. Você veio buscar consolo? Sente que precisa de consolo? Veio buscar carinho? Sente que precisa de carinho? Veio buscar atenção? Sente que precisa da atenção alheia? Veio buscar conforto, porque precisa do conforto alheio? Veio buscar ajuda, porque precisa da ajuda alheia? Mas de repente, é você quem está ajudando sem ser ajudado, consolando sem ser consolado, dando atenção sem ter atenção, cuidando sem ser cuidado, ajudando sem ser ajudado, fortalecendo sem ser fortalecido. E você se pergunta: qual a razão de tudo isso, Senhor? Quero consolo e o Senhor me chama para consolar. Quero ajuda e o Senhor me chama para ajudar. Quero fortalecimento e o Senhor me chama para fortalecer. Quero ser pastoreado e o Senhor me chama para pastorear. Quero ser servido e o Senhor me chama para servir. Quero ser agraciado e o Senhor me chama para doar. O que o Senhor está querendo com isso? Como o Senhor vai resolver o buraco no meu peito?
o buraco no peito de todos aqueles que querem consolo, mas são chamados a consolar. O sermão dessa manhã é para todos aqueles que consolam sem ser consolados, ajudam sem ser ajudados, amam sem ser amados, cuidam sem ser cuidados, salvam sem ser salvos. Salva aqui não na salvação, viu, irmãos? Tem que falar, tem que fazer o disclaimer, porque senão os teólogos de plantão ficam já, O sermão de hoje é para todo aquele que quer consolo e sempre se vê enredado consolando pessoas. E à noite dobram os joelhos e perguntam: quando serei eu, Senhor, o consolado? Quando serei eu o ajudado? Quando serei eu o observado, o percebido, o notado, o querido, o desejado, o amado, o edificado, o fortalecido, o encorajado? Quando serei eu? O que leva alguém, nesses termos, que precisa do consolo, a consolar? Porque o curioso é que uma pessoa assim poderia simplesmente dizer: não recebi consolo, não vou consolar. Não recebi ajuda, não vou ajudar. Não recebi amor, não vou amar. Não recebi cuidado, não vou cuidar. Pronto. Mas não estou me referindo a essas pessoas. Elas já têm o quião delas. Eu estou me referindo, e este sermão é para aquelas pessoas que querem consolo e consolam, querem cuidado, mas cuidam, querem amor, mas amam, querem ser edificadas, mas edificam, querem ser encorajadas, mas encorajam. O que leva essas pessoas a simplesmente, em vez de não vou amar, não vou consolar, não vou cuidar, não vou edificar, porque ninguém olha para mim, o que leva essas pessoas, a despeito de não serem consoladas, edificadas, amadas, cuidadas, a amarem, consolar, cuidar e edificar? O que leva essas pessoas a isso? O que faz você, sentindo falta de algo, oferecer para o outro aquilo que te falta? Espero até o final do sermão encontrarmos uma resposta para essa pergunta. Se não, a gente junta com aquelas perguntas que Jó fez e espera o céu chegar para Deus respondê-las. Mas na Escritura nós encontramos alguns indícios para responder essa pergunta. E esses indícios estão justamente nessa epístola de Efésios, capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 24, que pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, um recado final. A segunda parte, uma saudação final. Na primeira parte, um recado final, versículos 21 e 22. Na segunda parte, uma saudação final, versículos 23 e 24. Então, repetindo, nós temos um sermão dividido em duas partes. A primeira parte dedicada ao recado final e a segunda parte dedicada à saudação final. A parte do recado final, versículos 21 e 22. A parte da salvação final, versículos 23 e 24. Comecemos com a primeira parte, o recado final. Paulo é bem explícito quando diz: para que saibam como estou. Quem é Paulo? Um algemado, como a gente viu na abertura do sermão. Alguém que está sob algemas. Alguém que, como vimos na última semana, no último domingo, sob algemas, ensina a igreja a vestir a armadura de Deus para vencer o dia mau, e que termina a instrução da armadura pedindo à igreja que a igreja ore por ele, para que ele tenha coragem, para que ele tenha intrepidez, para
para que ele possa enfrentar Roma com a coragem que lhe cabe. E depois disso, ter solicitado à igreja as orações dos irmãos, mostrando que ele depende das orações da igreja, Paulo termina com um recado final que começa com uma prestação de contas. Prestação de contas, palavra difícil de usar hoje em dia, porque a gente quer ser autônomo para tudo. Não queremos prestar contas para ninguém. Queremos ser donos do nosso próprio nariz, sem ter de prestar contas do que somos, do que fazemos. E Paulo começa o recado final prestando contas à sua igreja em Éfeso. Ele presta contas ensinando como um crente tem de prestar contas. Toda a prestação de contas, ela é baseada em duas colunas: a coluna da pessoa e a coluna da obra. Quem presta contas de si a uma igreja, presta contas de sua pessoa e de sua obra. Portanto, Paulo diz com todas as letras: para que saibam como estou e o que estou fazendo. A gente gosta de viver nas sombras, irmãos. As sombras sempre são confortáveis. As sombras representam o ambiente de conforto, quando não queremos falar o que precisamos falar, revelar o que precisamos revelar, dizer o que precisamos dizer. O que a gente aprende quando a gente convive com uma pessoa debaixo do mesmo teto, depois de 20 anos de casado, não é? É que se a gente tentar adivinhar o que o outro pensa, a gente nunca vai conseguir ser feliz. Se não há prestação de contas, e há no meio dessa ausência de prestação de contas, a crença de que o outro tem de saber que você está ferido. O outro tem, é a obrigação dele saber que eu estou mal. É a obrigação dela saber que estou mal. Ele tem de saber, estou casado com ele, estou casado com ela. A obrigação de saber é ele. Eu dei sinais, entrei bufando hoje em casa. A gente faz pirraça, início de casamento sempre é assim, vive fazendo pirraça. Tem gente que está fazendo pirraça até hoje. Aí faz pirraça no gabinete pastoral. Seu irmão, essa fase da pirraça já foi. Está faltando trabalho aí. Está faltando prestação de contas. E prestar contas do que a gente está fazendo é fácil. Por isso que a primeira coisa que a gente quer fazer quando presta contas é o que a gente está fazendo. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu faço isso, e você não faz nada. Você deveria fazer isso, mas você não faz. Eu estou fazendo tudo que precisa ser feito nessa casa. Tem gente que acha que isso é prestação de contas. Veja que Paulo não está prestando contas do que ele fez, sem antes prestar contas de como ele está. E ele não disse isso na carta. Não é coisa para se escrever em bilhetinho, tá, maridão? Não dá para você mandar um bilhetinho. Esposinha, vou mandar um aviãozinho, vou mandar um bilhetinho. Hoje você esqueceu. Senão você vai mandar um bilhete todo dia, especialmente para os homens. Não é um bilhetinho, não é um textinho. Tem coisa que não pode ser escrita, tem coisa que não pode ser registrada em texto. Vou estabelecer uma DR com meu cônjuge. Vou escrever os tópicos hoje. Vou fazer os tópicos de tudo. Meu irmão, vai comprar umas 500 páginas ali, porque vai faltar. Não, Paulo não diz isso, nada disso em carta. Ele tem um problemão, porque ele precisa dizer isso, mas ele não pode usar a carta para dizer isso, porque é algo pessoal. E algo pessoal você não pode abrir para todo mundo. É algo que ele quer dizer específico para aquela igreja. E aquela carta é uma carta conciliar. Vocês lembram que a gente disse isso nos primeiros dias? Isso significa que a carta aos Efésios, ela não vai ficar só com a igreja de Éfeso.
ela vai pingar para as outras igrejas vão ler. Mas Paulo aqui está dizendo claramente que ele precisa prestar contas específicas para aquela igreja local, porque é com aquela igreja local que ele tem compromisso, e não com as outras, de prestar contas daquelas questões que ele precisa prestar a ela. Então ele vai precisar colocar questões pessoais. Prestar contas é dizer como é que está seu coração. É difícil dizer isso. É difícil você encontrar pessoas para você abrir o coração, porque boa parte das experiências que nós temos, sobretudo na igreja, fora também, de abrir o coração, não são muito auspiciosas, certo? Algumas experiências que nós tivemos foi como se estivesse contando o nosso coração para uma pedra insensível, que na hora em que está ouvindo a nossa prestação de contas de quem nós somos e como estamos, a pessoa parece que está ouvindo, e quando ela termina de ouvir, como é que você sabe que ela não te ouviu? Olha, comigo também acontece assim. Comigo está acontecendo assim, assado, assim, assado. Você percebeu que o objetivo da prestação de contas já virou, e agora é a outra pessoa que está prestando contas dela, e simplesmente aquilo que foi prestado conta simplesmente não apareceu, não foi dado, não foi trabalhado, não foi resolvido. É difícil prestar contas, é difícil ouvir prestação de contas. Mas Paulo, mesmo sendo apóstolo, uma autoridade que nenhum presbítero possuía, porque Paulo não só é alguém que governa a igreja por um ofício apostólico, mas Paulo é Bíblia. Paulo não é teólogo, Paulo é Bíblia. Teólogos se pautam em Paulo. Paulo é Bíblia tanto quanto Jesus. O que Paulo disse e o que Jesus disse tem o mesmo peso. Cuidado com a Bíblia colorida. Jesus em vermelho e todo o resto deixa lá no formato normal de Bíblia, né? Não, meu irmão, as palavras de Jesus não são mais importantes do que as palavras de Paulo. Elas são tão Bíblia quanto as palavras de Paulo. Bíblia, é uma autoridade só. O que Paulo disse tem o peso do que Jesus disse. Então, observe que Paulo, sendo toda essa autoridade para a igreja, reconhecia a necessidade de prestar contas de como ele estava. E ele já dá indícios disso no momento em que ele pede oração. Ele pede oração porque ele precisa ser encorajado a ser ousado. Um Paulo que está perdendo coragem, um Paulo que está com medo, um Paulo que está num sentido em que ele vai mostrando com a sua oração, preocupado com as investidas de Roma e preocupado com uma certa hesitação diante do império. Nós não sabemos o que vem depois, mas nós sabemos que uma personagem sabia muito bem, e o nome dessa personagem é Tíquico. Tíquico, ninguém põe nome de Tíquico em ninguém na vida, né? É para ser homenageado Tíquico. Tíquico é um daqueles jovens que, junto com Epáfras, junto com Onesíforo, Timóteo, Tito, faziam parte do grande pelotão de discípulos de Paulo, presbíteros formados pelo ensino de Paulo, diáconos também formados pelo ensino de Paulo. Tíquico, ele participou de muitas situações com Paulo, mas duas eu queria destacar a atenção aqui. Tíquico foi quem Paulo enviou para Éfeso mais adiante, quando ele está pela segunda vez preso, e essa prisão de Roma é aquela prisão onde já não é mais uma prisão domiciliar. Dali ele sabe que vai morrer, vai ser, portanto, silenciado de uma vez por todas. Escreve a segunda epístola a Timóteo, que é a última epístola de Paulo, aquilo que John Stott chamava, né, do canto do cisne de Paulo, né? E pede para que Paulo, quem lembra da segunda epístola de Timóteo, sabe que Paulo dá uma bronca em Timóteo, porque Timóteo está lá achando que todo mundo abandonou, fica naquela crise de Elias, né? Todo mundo me abandonou, eu estou sozinho aqui e querem me matar, né? Como se ele fosse o único piedoso na história. Paulo envia Tíquico para Éfeso e diz assim: olha, segura as pontas na igreja e manda o moleque vir para cá, que preciso conversar com ele. Moleque de quase 40 anos de idade.
Deixa eu conversar com ele um pouquinho aqui. Ele não vai continuar nessa igreja sem antes me olhar na cara. Ele está fugindo. Mas manda ele vir para cá. E Tíquico é que vai para lá. Tito, a mesma coisa. Tito estava enfrentando os cretenses na ilha de Creta, da civilização minoica, onde tem lá a história do Minotauro, né? Os cretenses eram mentirosos, ardilosos, glutões, terríveis, gente terrível. Paulo diz assim: eu preciso falar com Tito. Manda justamente Tíquico para que ele possa continuar a obra enquanto ele tem. Troca 2 dedinhos de prosa com Tito. Tito precisa de orientação. Ou seja, Tíquico é um daqueles jovens servos que estão com Paulo e que tem sido um sustento para Paulo, não só porque ele é um dos amanuenses, um daqueles em que Paulo vai ditando a carta, mas ele também é o mensageiro de Paulo, é aquele que vai levando as cartas, é aquele que leva a carta a Efésios. Paulo muito provavelmente estava escrevendo Efésios e Colossenses, e dá para Tíquico a missão de levar essas cartas justamente para a região da Ásia. Ele era da Ásia, não se sabe se ele era de Éfeso ou de Colosso. Então ele era uma personagem importante no ministério de Paulo, da máxima confiança de Paulo. Então Paulo precisava de alguém que prestasse contas sobre sua pessoa e sua obra e que fosse da máxima confiança. Paulo não era alguém solitário, sozinho. Antes de confessar para a igreja a prestação de contas que ele faria, ele faz isso a Tíquico. Diz para Tíquico tudo o que está se passando em seu coração e ao mesmo tempo tudo o que ele tem feito, e pede: Tíquico, você vai chegar lá e você vai contar para eles tintim por tintim do que está acontecendo comigo, de como eu estou, como está minha saúde, como está meu coração, como está minha mente, como eu estou. E você também vai contar tudo o que eu fiz até agora. Você vai contar o que estou fazendo, você vai contar para eles o que eu pretendo fazer, você vai prestar um relatório para esta igreja. Paulo é um apóstolo, meus irmãos, mas está prestando contas para uma igreja. Por que tem sabedoria nisso? Ninguém pode ficar sozinho, ninguém pode tomar decisões sozinho. Todas as vezes que a gente quer tomar decisões sozinho, sem conselho, da multiplicidade de conselhos, de onde vem a sabedoria que a Bíblia diz, nós erramos, falhamos. Então, o recado final que Paulo dá à igreja de Éfeso já é em si um testemunho para a igreja, um testemunho da importância da nossa prestação de contas pessoal e também das nossas obras. Ele usa um mediador. E por que ele usa um mediador? Por que ele usa Tíquico para fazer isso? Porque não podia ir até lá. Se ele não estivesse sob prisão domiciliar, se ele não estivesse nas condições em que ele estava, ele certamente sairia de onde estava, iria até Éfeso e falaria com os irmãos, prestaria contas diretamente aos irmãos, mas ele não pode. Então ele poderia dizer assim: estou algemado, não posso, vou protelar a prestação de contas. Porque Paulo precisa prestar contas de qualquer jeito, e mesmo aprisionado, eu não posso continuar o ministério sem prestar contas para essa igreja. Ele usa Tíquico como mediador para ir até a igreja e prestar contas, porque Paulo sabe a importância de prestar contas para uma igreja, sabe a importância de você viver debaixo da prestação de contas de pessoas, irmãos que são cuidadores. Paulo cuida da igreja, mas Paulo está dizendo para a igreja que aqueles que cuidam também precisam ser dados. Prestação de contas tem de acontecer na igreja como um todo. Ninguém está fora dela, ninguém pode estar livre da prestação de contas, ninguém pode viver sem lateralidade na igreja. Discipulado é isso. Discipulado é você ter pessoas com as quais você pode abrir seu coração e dizer para essas pessoas: estou assim. Eu não vou chegar e dizer assim: tomara que o pastor da igreja me adivinhe agora, tomara que o presbitério da igreja adivinhe que eu estou aflito. Se eu fizer isso, meus irmãos, eu estou lascado. E eu tenho certeza que se os meus irmãos, que são presbíteros dessa igreja, estiverem assim: vou esperar
o Jonas se mancar, eles estão lascados, porque eu não vou mancar mesmo. Esquece isso. Essa tarefa não é nossa, não somos chamados para ser adivinhos. Você não é um adivinhador, você não tem como adivinhar, e as pessoas também não podem esperar isso. O que precisa ser feito? Tem que falar. Às vezes a gente fala, às vezes a gente escuta, mas o que não dá é para ficar com a boca fechada. A gente só fica com a boca fechada para ouvir o outro, para ouvir o que o outro está dizendo, para receber a prestação de contas de alguém. Mas o que não pode acontecer é um discipulado em que as pessoas não prestam contas, em que elas não lidam com as suas dificuldades pessoais. Não vai haver crescimento espiritual se nós não prestarmos contas uns aos outros. Se sem discipulado não há crescimento espiritual. Crescimento espiritual, maturidade, saber como lidar com as questões da vida, exige discipulado. Paulo sabe disso. Mesmo sendo sábio, quem poderia ensinar melhor a igreja do que Paulo? É claro que Paulo conhece muito mais do que todos os membros de Efésios, mais do que os Efésios. Mas mesmo assim, qual é o testemunho que Paulo nos dá? De que é preciso confiar na sabedoria da igreja. Prestação de contas, meu irmão, minha irmã. Como isso é difícil, né? E aí Paulo diz o seguinte: para que saibam como estou e como estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel diáconos, ministro. Pode ser tanto um diácono, que serve como diácono, como pode ser também um presbítero, que serve, que é ministro. A palavra diácono, ela era usada de maneira intercambiável. Pode se referir tanto a um Estevão, que era diácono e é diácono, não se sabe se ele foi presbítero, mas sabe-se que ele foi diácono. Como presbíteros também diaconizavam, e por diaconizarem, por servirem, também eram chamados de ministros, de diáconos. Mas Paulo faz questão de adjetivar cada um dos atributos que ele oferece a Tíquico. Tíquico não só é um irmão, mas é um irmão amado. Ele não está dizendo que o Tíquico ama ele. Ele está dizendo que Tíquico, ele é amado. Mais do que isso, não só ele é amado por Paulo, como Paulo reconhece que ele é um ministro fiel. Ele pode confiar, ele é confiável. Ou seja, Paulo está dizendo que não podemos viver a vida cristã sem prestação de contas e sem amigos confiáveis, sem irmãos confiáveis. Então eu não estou dizendo aqui para você prestar contas para qualquer pessoa. Isso é uma loucura. A prestação de contas é feita sempre com pessoas confiáveis. Paulo faz isso com Tíquico e diz: ele é ministro fiel, ele é um irmão amado. Podem confiar na prestação de contas que ele vai mediar. Eu confio em Tíquico e sei que tudo que ele falar sobre minha pessoa e minha obra procede, é verdadeiro. Portanto, há uma relação de confiança. Prestação de contas exige confiança. A confiança de Paulo em Tíquico e a confiança de Paulo na igreja. Jonas, eu presto contas no lugar onde eu trabalho, com ímpios. Parabéns, você é uma pessoa genial, incrível o que você está fazendo. Incrível, impressionante, não é? Uma coisa é você prestar contas para um ímpio que vai dizer assim: mas eu não vejo nada errado com isso. Outra coisa é você prestar contas para um dizer: meu irmão, você está em disciplina agora, vamos orar com você, eu vou supervisionar você por um tempo, se você não mudar, vou levar para os presbíteros da igreja. Você precisa consertar, isso está errado. Abandona essa secretária e vai para sua mulher. Faz isso agora. Entende? Prestação de contas com gente crente vai ser biblicamente orientada.
E por isso que a gente não quer prestação de contas na igreja, porque prestação de contas vai ter que lidar com mudanças que a gente não quer fazer. A gente precisa mudar comportamentos que a gente não quer mudar. E aí por isso é melhor ficar longe da igreja, porque quando você fica longe da igreja, você fica longe da prestação de contas. E aí vem a segunda parte. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade: conhecimento e consolação. Primeiro, para que conheçam a nossa situação, e isso é prestação de contas, a gente já viu. Mas observe, para que Ele console o coração de vocês. Paulo precisa de consolo. Paulo precisa de encorajamento. Paulo está gemado. Paulo está sendo perseguido. Paulo está hesitando na ousadia, no combate a Roma. Paulo precisa de consolo, mas é este Paulo que precisa de consolo, que precisa de encorajamento. É este Paulo que está preocupado em encorajar, em consolar a igreja. Por isso a pergunta continua: o que faz alguém que precisa de consolo, que chega às vias de prestar contas à igreja, de seu estado pessoal, de suas obras, ainda que precise de consolo e encorajamento, porque a palavra consolo ali é paracaléu, é a palavra do encorajamento, é a palavra da exortação, mas que aparece no sentido de encorajar alguém a fazer o que precisa ser feito. Então aquele que precisa do encorajamento agora está justamente enviando alguém para encorajar a igreja. E a pergunta é: como é possível alguém que precisa de encorajamento se preocupar em encorajar o outro na hora em que ele precisa de encorajamento? O que explica isso? Qual a razão que leva alguém que precisa de encorajamento encorajar alguém? E não só dá razões de que precisa de encorajamento, porque está enviando um mensageiro para expor essas razões, como ao mesmo tempo não envia esse mensageiro com a finalidade de desanimar a igreja, mas com a finalidade de encorajar a igreja. Para a gente saber a razão disso, a gente precisa conhecer a segunda parte. E a segunda parte é a parte da saudação final. É na saudação final que Paulo revela o motivo, a razão pela qual, seja ele consolado ou não, os irmãos consolem ele ou não, os irmãos encorajem ele ou não, os irmãos edifiquem ele ou não, ele vai encorajar os irmãos e consolar os irmãos. Versículo 23 e o versículo 24 podem ser divididos em duas lições: a lição da paz e a lição da graça. Ele está encerrando como ele começou. Versículo 3, depois das informações dos destinatários, o que Paulo diz: que a graça e a paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É assim que ele abre. Ele abre com a graça e a paz e termina com a paz e a graça. Então a gente tem uma forma A-B-A. Ele começa dizendo graça e termina a epístola com graça. Ele começa dizendo graça e paz e termina dizendo paz e graça. Mas ele vai dizer que paz é esta e que graça é esta, que ele anunciou desde o início da epístola. A paz, como nós vamos ver, ela aparece justamente unida a um outro elemento que parece estar ausente na carta: o amor. Observe o que Paulo diz: paz seja com os irmãos e amor com fé. Veja, Paulo não está dizendo paz, amor e fé. Paulo está dizendo só paz e amor. Vou tomar água. Paulo só está dizendo paz e amor. Paz com os irmãos
e amor com fé. O amor com fé. Não é fé e não é amor. É amor com fé. Como se faz amor com fé? Hã? Sabe café com leite? Como se faz amor com fé? Isso só é possível se entendermos que esta fé não é nossa. E que esse amor também não é nosso. Paulo então está encerrando a epístola com a paz que não estava em nós. Com uma paz que não é nossa, mas que veio até nós. Está entre nós, irmãos em Cristo Jesus. E com essa paz veio o amor com fé. Da parte de quem? O que Paulo diz? Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Recebemos, portanto, paz que vem do Pai e do Filho, e por isso temos paz uns com os outros. Lembrem-se, eles estão em guerra, judeus e gentios em guerra, e Deus traz essa paz a essa igreja, pelo sacrifício de Jesus. Então essa paz vem dele, vem do Pai e do Filho. Mas não só dele vem a paz, vem do Pai e do Filho amor. E esse amor, ele vem acompanhado da fé como dádiva. Não é a fé que você tem, mas é a fé que Deus te dá, uma dádiva de Deus para aqueles que creem em Jesus. Então ele está encerrando a epístola lembrando: vocês são possuidores de algo que Satanás gostaria de ter e não tem: paz e amor. Não procure paz e amor no inferno. O inferno não possui paz e amor. Paz e amor, você só encontra estas coisas no reino de Deus, entre os filhos de Deus. Se é para encontrar a paz e o amor que procede de Deus, vamos encontrar essa paz e esse amor entre os filhos da congregação, entre os filhos da igreja, entre os filhos de Deus. Meus irmãos, quando Paulo chama a atenção no final da epístola para um amor com fé, um amor que portanto é dádiva, como a fé é dádiva, e uma paz que é uma dádiva, ele está lembrando em primeiro lugar que tudo que nós temos de mais importante que precisamos na vida, nós temos por causa de Jesus Cristo. Mas ele não se contenta em terminar apenas com paz e amor com fé. Ele fala também da graça, e ele encerra no versículo 24 com a graça. Mas assim como no versículo anterior, ele não disse que se tratava apenas de paz, mas paz com amor e fé. Agora é graça, também com amor. Perceba isso no texto. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a última palavra que encerra a epístola? Uma palavra difícil de dizer. Aftarsia. Jonas, é grego mesmo. Não dá para entender mesmo, né? Tem que explicar. O que é aftarsia? Sem fim. Bonito isso, né? Se termina uma epístola, a última palavra, aquela que é o final da epístola, a palavra que termina é sem fim. Que não tem fim, que não morre, que não se corrompe, que não se destrói, que não envelhece, que não se perde, é sem fim. Mas do que ele está falando? O que é este sem fim que Paulo está chamando tanto a atenção? Observe que ele termina dizendo: a graça esteja com todos os que
amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas Bíblias NVI, por exemplo, a linguagem de hoje, eles respeitaram a ordem do texto e colocaram a última palavra, em alguns momentos, um pouquinho antes, ou em algum momento na frase. Esse sem fim, imortal, indestrutível, que não pode ter fim, não pode conhecer o fim. E que se refere ao amor. Se refere ao amor. Mas ao amor de quem? Ao amor de Deus, que é derramado com fé, como dádiva à igreja? Não. A paz vem acompanhada do amor de Deus sobre a igreja. Mas a graça que Deus derramou sobre a igreja, vem acompanhada agora com o amor da igreja. E esse amor da igreja, Paulo está dizendo, é sem fim. Em outras palavras, Paulo encerra a epístola aos Efésios dizendo: a graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sem fim, com amor que não pode acabar, com amor que não pode terminar, com amor que não pode morrer, com amor que não conhece o ponto final, com amor que não se encerra, que não acaba, que não esfria, que não morre, com amor sem fim. E ele termina desta forma, para que todos nós soubéssemos que desde o início até o fim, como na terceira exposição que fizemos aqui dissemos, a epístola aos Efésios é a epístola do amor. E por que ela é a epístola do amor? Ela é a epístola do amor porque nos versículos 4 e 5 do capítulo 2, Paulo diz: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Por causa do amor, do grande amor com que Deus teve por sua igreja, Ele nos salvou. É a epístola que fala do amor de Deus sobre o seu povo. Mas é a epístola que no capítulo 5, versículo 2, também fala de um outro amor. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ela é a epístola do amor de Deus, ela é a epístola do amor de Cristo, ela é a epístola do amor com fé, do versículo 23 do capítulo 6 que nós acabamos de ler. Daquele amor com fé que vem da parte de Deus Pai e que vem do Filho. O amor do Pai e do Filho estão derramados sobre a igreja. Mas Paulo não se contenta em falar que a igreja é a igreja do amor de Deus, a igreja do amor de Cristo, a igreja do amor com fé. Ele vai falar também que ela é a igreja do amor uns aos outros. Versículo 15 do capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês. É a epístola sim do amor com fé, que é o amor do Pai, que é o amor do Filho, mas é a epístola de amantes do povo de Deus, que são a igreja. A igreja, ela é uma igreja que ama uns aos outros.
Não só isso, ela não só é a epístola do amor, porque ela fala do amor de Deus pela igreja, o amor de Cristo pela igreja, mas o amor dos irmãos pelos próprios irmãos, que não é outra coisa senão o amor da igreja pela igreja. Ele também fala do amor do marido pela esposa. Observe, por exemplo, o capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Versículo 33. No entanto, também quanto a vocês, maridos, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa ame e respeite o seu marido. É a epístola do amor de Deus, é a epístola do amor do Filho, é a epístola do amor da igreja, e é a epístola dos maridos que amam as suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Mas até agora, Paulo só falou das declarações de amor de Deus pela igreja, das declarações de amor de Jesus pela igreja, das declarações de amor dos irmãos uns para com os outros, das declarações de amor do marido pela esposa. Mas ele vai terminar com um amor que até agora não apareceu. Ele vai terminar com o amor da noiva pelo noivo, o amor da esposa pelo esposo, o amor da igreja por Jesus. O amor sem fim é o amor da igreja. O amor sem fim a que Paulo se refere é a explicitação do amor que a igreja tem pelo seu Senhor. Por isso Paulo vai revelar pela última vez o quinto amor da epístola. Não apenas o amor do Pai, não apenas o amor do Filho, não apenas o amor da igreja, não apenas o amor dos maridos, mas o amor da igreja pelo seu marido, pelo seu noivo, pelo seu Senhor. A graça esteja com todos que amam. Minha pergunta para você nessa manhã não é se há graça de Deus. Minha pergunta é se há amor a Deus. Se a gente ama Jesus. E se esse amor é um amor sem fim. É um amor que não conhece a morte, como Jesus, que venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos, para que ele pudesse não só tornar o nome de Deus conhecido, mas pudesse reunir para si a noiva que o Pai preparou desde a fundação do mundo, sua igreja. Paulo termina a sua epístola dizendo para a igreja: o ponto final da epístola é o amor sem fim desta igreja pelo seu Senhor. E agora? Como a gente termina? Tem que aparecer o soldado, né? O Jonas, e o soldado? Ele estava aqui todos os domingos, sentado aqui, todos os domingos. Todos eles, sentadinhos aqui. Um estava até pregando. Todos eles. Os soldados estão aqui. O soldado está aqui. O soldado que ouviu o sermão. O soldado que leu a carta. O soldado que vive entre dois amores. O soldado que ama Roma, mas que não é amado por Roma. O soldado que é capaz de dar a vida por Roma, mas que sabe que Roma jamais daria
seu trono, sua vida, sua existência por Ele. Somos nós os soldados de Roma. Somos nós que oscilamos entre o amor de Deus e o amor de Roma. Somos nós que, preocupados com o amor de Roma, sucumbimos diante da possibilidade de provar do amor de Deus, do amor de Jesus. E aí você me pergunta: Jonas, como é que prova então desse amor? E aí o Senhor vai dizer por que você é o soldado romano que esteve todos os domingos aqui. Porque esse amor só é sentido quando ama e não quando é amado. Esse amor possui a riqueza justamente porque ele ama a despeito de não ser amado. Ele ama e se entrega a despeito daquele a quem ele está amando e ser entregue, o entregar e o ferir. Este amor é diferente de todos os amores, porque esse amor mostra a alegria daquele que, precisando ser amado, ama, daquele que, precisando ser liberto da cruz, liberta quem está na cruz, liberta o assassino, liberta o bandido. É deste amor que Paulo está falando e que encerra a epístola e que marca a história de uma igreja, o amor sem fim de uma igreja que descobre que Deus amou sem ser amado primeiro, que nunca Deus foi amado primeiro, que nunca Ele experimentou o que é ser amado primeiro pelo seu povo, de que todas as vezes que o seu povo pôde dizer: amo-te, Senhor, antes disso, Ele já havia amado o seu povo. Deus sabe o que é amar sem ser amado, e sabe o quanto esse amor é pleno. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque talvez toda a nossa busca por consolo, toda a nossa busca por compensações do romano, da cabeça romana, dos senhores da nossa vida, e que a gente quer as compensações. Eu quero a volta. O Senhor está dizendo: existe um amor que é tão poderoso que Ele substitui a nossa carência. Esse amor, que é o amor de Jesus, é o amor que faz com que crentes que precisam de consolo, consolem, e ao serem consolados, e ao consolarem, serem consolados, descobrirem consolo no consolar, descobrirem o amor no amar, descobrir o cuidado no cuidar. Esse é o milagre do Evangelho. Isso é o mais difícil. Descobrir a beleza do amar, descobrir que amar, entregar, servir, fazer o que Jesus fez, traz plenitude. Jesus está com os pés sujos, mas não lava os seus pés, lava os pés dos seus discípulos. E nenhum deles foi lavar o pé de Jesus. Jesus não deixou Pedro lavar os pés dele. Mas não é porque Jesus estava com os pés sujos que ele dizia: eu não posso lavar os pés de vocês que estão sujos, porque o meu está sujo. Preciso ter o pé limpo para poder limpar o pé de vocês. Essa é a regra de ouro que não sei por que nós enfiamos dentro da igreja, de que eu só posso ajudar uma pessoa se eu estiver em condições de ajudar. Aí as pessoas dizem: mas Jonas, está dito lá, os presbíteros da igreja, eles têm de cuidar de si, da doutrina, para poder cuidar da igreja. E é verdade, há necessidade do cuidado, há necessidade que a gente cuide de nós mesmos, há necessidade essa auto-observação contínua, mas ela é importante na prestação de contas,
Por isso que a gente vai encontrar isso em prestação de contas. A gente quer cuidado, mas a gente não quer prestar contas. A gente quer ser amado, mas a gente não quer prestar contas. A gente quer vivenciar uma relação profunda, mas a gente não quer abrir o jogo. A gente quer ter sinceridade com uma pessoa, mas a gente não quer contar tudo que precisa contar. A gente quer ir a fundo na relação com alguém, mas a gente não consegue, porque a gente está segurando, a gente está sempre ali resistindo. Prestações de conta ajudam a gente a se entregar, mas a amar e provar do amor. O Evangelho nos ensina uma outra experiência, meu irmão. O Evangelho não ensina que é preciso você estar bem para você poder fazer o bem. O Evangelho mostra um homem algemado, que de domingo a domingo pregou para a gente aqui através da Escritura. O Evangelho nos ensina um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, pendurado no madeiro. O Evangelho nos ensina um Cristo que é a vergonha dos homens. Como pode um crucificado me salvar? Como pode alguém humilhado me salvar? Como pode alguém abandonado me salvar? Como pode alguém desprezado me salvar? Como pode alguém desprezado pelos homens me acolher? Como pode me consolar aquele que não encontra consolo entre os homens? Se isso não for possível, até hoje você não descansou nos braços do Senhor. Até hoje você não viu Jesus. Não é possível que você encontre consolo mais poderoso do que o consolo daquele que não foi consolado pelos homens. Jesus está aí para nos dizer que Deus tem maneiras maravilhosas de nos consolar. E às vezes a gente acha que o consolo está no outro nos consolar. Até o dia que a gente descobre que a pessoa que mais precisava de consolo nos consolou. Eu vim aqui para pedir consolo, para consolar você, melhor dizendo, e estou saindo daqui consolado por você. E aí depois a pessoa vai, depois de alguns dias, dizer assim: meu irmão, ali naquele dia eu estava sendo consolado pelo Senhor, porque na hora em que te consolava, eu descobri o Consolador, aquele que desde o início da epístola, Paulo disse que era o penhor. Paulo disse que estaria conosco até o último dia. Desde o início da carta, Paulo abre dizendo: não deixarei vocês sozinhos. Existe um penhor e a garantia de que vocês não estarão sozinhos. É o Espírito de Deus, o Consolador, o outro Consolador, aquele que não importa qual seja as circunstâncias, vai consolar. Jonas, eu preciso de consolo. O que eu preciso fazer? Console seu esposo, console sua esposa, console seu filho, console seu pai, console seu irmão da igreja. Mas Jonas, será que eu vou encontrar consolo? Console, descubra o consolo no consolo. Há momentos da nossa vida que a gente não consegue acreditar que é Deus nos usando para consolar alguém, que seremos consolados. E isso é o milagre do amor de Deus, isso é o milagre do amor de Jesus, isso é o milagre dos irmãos que amam uns aos outros. Esse é o milagre daqueles que resolvem amar, e amar sem fim, amar por toda a vida. Jonas, eu preciso de consolo hoje, e eu já entendi o recado. Mal posso esperar para consolar os irmãos à minha volta. E é nessa hora, meus irmãos, o que eu mais oro a Deus é que nessa hora, em meio ao seu ato de consolar irmãos, que Deus envie outros irmãos para te consolar, e você descubra a bênção de um Deus que não deixa nenhum dos seus filhos sem consolo, e vê o Espírito Santo usando uma pessoa que precisaria de consolo como você,
te consolando depois de você consolar tantas outras pessoas quando não precisava de consolo. Essa é a verdade do Evangelho. Console e confie no consolo do Espírito. Ah, Jonas, não vou consolar ninguém. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu quero ajudar você, orando por você, para que você conheça o amor sem fim, para que você saiba o que esse amor é capaz de fazer com você. Ele é capaz de fazer você esquecer de si mesmo, por amor a Jesus. Esse amor sem fim tira aqueles que querem consolo e precisam legitimamente de consolo do centro e coloca um consolador no centro. Vamos orar. Pai querido, traz consolo, Senhor, em meio às consolações da Tua igreja. Ensina a nossa igreja que é consolando que a gente é consolado. Mas ensina também para a Tua igreja que o consolo tem de ser precedido pela prestação de contas. De que às vezes a gente precisa de consolo e precisa verbalizar que precisa de consolo. Que não podemos contar com a perspicácia dos seres humanos, como a Tua palavra ensina. Os lírios do campo crescem a despeito dos homens observarem o seu crescimento. Os lírios do campo vão crescer e os homens não vão ver o seu crescimento. Mas porque os homens não veem o seu crescimento, isso não significa que eles não cresçam, eles crescem mesmo assim. Nos ajude a descobrir, Senhor, esse consolo que vem quando também buscamos a prestação de contas uns com os outros, quando nos submetemos ao discipulado na igreja, quando nós encontramos irmãos confiáveis, irmãos amados, ministros fiéis, para abrir nosso coração e sermos confrontados, mas também encorajados pela Tua palavra. Nos ajude a encontrar esse amor sem fim, que faz com que a gente encontre na obra do Senhor consolo, para que a gente descubra que quando a gente vive as verdades do Evangelho, o Senhor provê consolo dos lugares onde nós não esperávamos que Ele viria. Se há entre nós irmãos e irmãs que precisam de consolo, Senhor, mas se sentiram desafiados porque não conseguem falar que precisam ser consolados, não conseguem dizer que precisam ser consolados, sejam porque viveram experiências no passado de pessoas que abusaram do consolo, do cuidado pastoral, que esses irmãos e irmãs sejam transformados pela Tua palavra e conheçam a verdade do Evangelho, que nos possibilita o consolo no ambiente de milagre, de obra do Espírito, de transformação do Espírito. Faz isso em nosso meio, Senhor. E que aqueles irmãos que se sentem desesperados por consolo e que se veem desafiados a consolar e mesmo assim consolam, que eles vejam a Tua mão gloriosa, consolando, dirigindo, trazendo plenitude. Levanta, Senhor, uma igreja discipuladora, que ame uns aos outros como o Senhor foi capaz de nos amar. Essa é a nossa oração, nosso pedido, e fazemos isso no nome do nosso amor sem fim, Jesus de Nazaré, nosso Deus e Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. E todos os que querem consolo do Senhor, que se coloquem em pé e engrandeçam o nome do grande Consolador.